Olá, o nosso bate-papo de hoje é com a psicóloga Paula Lopes e nós vamos falar sobre não se nasce mulher, torna-se mulher. Como é que é isso, Paula? Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, Rosane, tudo bem? É um prazer estar aqui falando contigo, ainda mais sobre esse tema que me atravessa de tantas formas, né? E citando a Simone de Beauvoir, que é a autora que referencia aí o meu trabalho e a minha prática profissional enquanto psicóloga e pesquisadora também. É muito interessante a gente falar dela hoje, né? Em 2019, fizeram 80 anos do lançamento do Segundo Sexo, o livro mais famoso que a Simone escreveu e que marca aí a história do movimento feminista, né? Então, é bem importante a gente trazer isso para a atualidade e entender que, mesmo a gente tendo avançado muito da condição da mulher de 1946, a gente ainda tem muito o que fazer e muito o que falar sobre ser mulher, né, nesse momento, né? A gente ainda vive ainda muitas situações, muitas opressões que a gente precisa se dar conta, precisa se situar para poder modificar essa realidade de fato, né? Até a Simone comentou uma frase assim, ela colocou uma frase que a mulher precisa modificar esse olhar de si mesma e ter consciência do que ela vive, né, da situação dela, da sua realidade, se ela vive uma situação de violência, se ela é oprimida. Tu acha que a mulher conseguiu modificar esse olhar desde aquele período e como é que tu vê hoje a situação da mulher na atualidade? Bom, Rosane, eu acho que a gente está em processo. Eu acho que a gente ainda tem muito caminho pela frente, mas eu acho que sim, a gente conseguiu grandes avanços. Nós todas, graças a muita luta, né, o movimento de mulheres aí reivindicando as suas pautas, né? Eu sempre brinco falando que a gente nunca ganhou nada, né? Nunca ninguém deu um presente para as mulheres, uma lei que as protege, nada disso. Sempre foi resultado de muito esforço e de muita reivindicação de muitas mulheres aí, grandes nomes, né, no cenário brasileiro que trouxeram visibilidade para as nossas pautas. Maria da Penha, por exemplo, né, que foi a uma corte internacional mostrar o seu caso, evidenciar as violências que sofreu e que não tinham respaldo aqui. E aí, com essa movimentação internacional, a gente ganha, então, a criação da Lei Maria da Penha. Então, eu acho que sim, eu acho que a mulher já se deu conta muito mais do que na época da Simone, né? Muito mais do que nas décadas passadas, a gente vem se dando conta, mas ainda é um processo muito lento, sabe, Rosane? Porque é tão enraizado esse processo, né? O machismo ele é tão cultural, tão estrutural, que muitas vezes nós mesmas reproduzimos essas violências. E a gente acredita que ficar nessas situações ou que mantermos numa condição aí de outro, né, que a Simone vai brincar como segundo sexo, ainda é o nosso lugar de alguma forma, de que existe essa diferença entre nós e os homens. Então, eu acredito que a gente está num processo aí de dialogar e de construir um outro ser mulher. E esse ser mulher é muito plural, né, Rosane? Porque não somos um tipo de mulher, somos múltiplas, né? Temos muitas intersecções que nos atravessam, mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres com deficiência, enfim, uma infinidade de perspectivas e de atravessamentos, e para além de tudo, cada um de nós, na diversidade humana, somos singulares, né? Cada um de nós trilha a sua própria história e faz suas próprias construções, atravessado por toda essa cultura, por essa história que nos carrega e que nos ainda nos limita, né? Simone de Beauvoir vai falar que nada pode nos limitar, que a liberdade tem que ser a nossa própria substância, né? E a gente está buscando isso. Eu acredito muito que a gente tem avançado e que cada vez mais mulheres estão dialogando com essa perspectiva de liberdade e de igualdade numa sociedade mais justa para nós, para os homens, né? Porque quando a gente fala isso, parece que a gente quer aí criar uma guerra, né, entre os sexos. E é muito pelo contrário, na verdade, né? A proposta da Simone e das pesquisadoras e autoras feministas e militantes é que a gente consiga uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária e que a gente não precise mais passar pelas situações que a gente passa simplesmente por sermos mulheres, né? O feminicídio, por exemplo, ele está aí para nos provar o índice de feminicídio cada vez mais alto, para provar que ainda existem homens que não aceitam a liberdade e as mulheres não serem submissas a eles e acabam, por esse motivo, simplesmente tirando a vida delas, né? Como se fosse um direito deles na história aí.
A gente ouve relatos, assim, que parece uma coisa, assim, surreal, uma ficção, ou parece uma coisa, assim, de um tempo que não é o nosso, sabe? Um tempo lá atrás, lá do passado, mas não, e quando a gente vai ver, é a nossa realidade. Mulheres ainda vivendo situações bem difíceis, cárceres privados, sem poder se libertar, sem ter condições, muitas vezes, financeira ou emocional, de sair e buscar alguma coisa, né? Então, a Simone, quando ela diz não se nasce mulher, torna-se mulher, depende muito da cultura, de cada momento, de cada situação, o que se pensa a respeito disso, do fato de ser mulher e ter que ter aquela condição feminina. Então, tu já nasce com um pacote pronto. Isso era muito presente no passado, né? Tu nasce com aquela condição e tu tem que aceitar. No passado, tu tinha que ser uma mulher submissa, dona de casa, sem poder falar, sem voz. A mulher não tinha voz no passado, né? Então, as coisas foram sendo conquistadas com muita luta, com muito esforço, e felizmente existem essas mulheres, existiram essas pioneiras que conseguiram modificar a minha vida, a tua vida, e eu penso assim, se elas não existissem, como estaríamos hoje, Paulo? Pois é, então, eu acho que foram mulheres que revolucionaram muito, muito antes da Simone, né? A gente já viveu uma realidade aí de muitas mulheres que enfrentaram essas normativas, né? A gente fala de Simone porque Simone marcou muito a história com essa publicação e por se calcar aí num lugar de filósofa feminista e que discute a condição da mulher, mas tantas outras vieram antes dela, mulheres negras históricas, né, que reivindicaram e que romperam para além da relação do machismo com o racismo também, né? Então a gente tem aí historicamente muitas mulheres. No Brasil a gente pode citar Lélia Gonzalez na década de 70, 80, que foi uma autora incrível que virou professora, saiu da Bahia, foi para o Rio de Janeiro, conseguiu estudar numa época onde uma mulher negra jamais teria espaço num campo de educação, né? E ela vai lá, enfrenta isso e revoluciona isso. E hoje, graças a essas mulheres, tantas outras podem estar onde querem, né? Só que ainda de uma forma muito... A gente não pode também cair nesse lugar de, já avançamos tudo, né? Porque a gente ainda vê uma diferença salarial, poucas mulheres em cargos públicos, cargos políticos, né? Isso ainda é um reflexo dessa história que nos colocava nesse segundo lugar, nesse lugar de submissão. Simone vai falar muito, então, desse processo de socialização, né, que nós passamos. E aí vem um pouco naquela ideia do que tu traz, de que as mulheres eram meio que cúmplices, né, do processo de opressão da qual se submetiam. Quando a Simone fala isso, gera até uma polêmica, né, no sentido de, mas como assim cúmplice? Não é o que a gente quer. E não é bem nesse sentido que ela fala, né? Ela vai falar que a gente, como a nossa condição de possibilidade é muito limitada, era muito difícil conseguir escolher de outra forma. Isso estava tão naturalizado, né? Que na sociedade, as mulheres, para elas serem respeitadas, elas acabavam escolhendo os melhores momentos, assim, digamos assim, as relações onde elas se estabeleciam, ser dona de casa naquele momento, com um bom casamento, com a maternidade, aceitando que isso era o destino, né? E aí tu me fala uma coisa bem interessante, né? Que parece que a gente já nasce com o pacote completo. E é bem isso que a gente ainda vê até hoje, né? A gente pensa numa mulher grávida e aí ela vai lá e faz aquele ultrassom dos 4, 5 meses de gestação. Até então é um ser humano, é um sujeitinho que vem ali que não se sabe muito nada sobre isso. Aí ela faz o ultrassom e identifica-se. É uma menina ou é um menino. Já começa daí a estruturação da vida dessa criança, né? Já começa ali um quarto pintado de rosa, com um monte de boneca, quando o quarto dos meninos é azul, com um avião, com um brinquedo de montar, né? Parece bobo quando a gente fala isso, né? Quando a gente vai reivindicar essa igualdade de direito de cores e de brinquedos, mas ela faz muito diferença, porque nós psicólogas sabemos que o processo de subjetivação, né, de tornar-se sujeito, de se tornar pessoa, passa por esse atravessamento cultural. Então, se eu só tenho disponível para mim coisas de casinha, brinquedo de boneca, automaticamente esse processo vai se internalizando e eu vou entendendo que aquela é a minha função no mundo, né? Que é aquilo que eu devo fazer.
Então, ainda hoje, a gente tem coisas pequenas para quebrar e para conseguir avançar, e que as meninas consigam aí vislumbrar um futuro como engenheiras, como políticas, como o que elas quiserem ser, né? Acho que é um pouco esse caminho de romper com uma coisa que hoje a gente já não vê tanto endurecido como era antigamente, mas antigamente uma mulher que se recusava a ter filhos, né? Acho que a maternidade é um assunto também bastante atravessado na obra da Simone. Ela vai falar muito sobre essa maternidade compulsória. Uma mulher que não podia ou não queria ser mãe, ela era extremamente julgada, né? Há muito pouco tempo atrás, a gente vai observar que os casamentos podiam ser desfeitos caso a mulher não engravidasse, ou caso essa mulher não pudesse ter filhos e se descobrisse. Então, assim, ela podia ser devolvida para a família paterna. Olha o absurdo que é uma discussão dessa, né, no ano 2020. Mas ainda hoje a gente tem sutilmente cobranças, né? Nossa, já tá com 35, não vai ter filho, mas olha, uma mulher só é completa se ela for mãe. Ainda tem um pouco a herança desse discurso, né? E muitas mulheres que optam pela não maternidade se sentem extremamente julgadas, extremamente cobradas pela sociedade, pelas próprias famílias, né? Então, acho que isso também é um ponto que a gente tem que começar a pensar sobre essa maternidade compulsória, sobre essa imposição de destino, como se existisse de fato aí um destino para a mulher, que é a maternidade, que é o casamento. A gente sabe que é uma opção e que deve continuar sendo, né? Também não estou fazendo aqui apologia de que ninguém deve ser mãe e que ninguém deve ser dona de casa. Muito pelo contrário, se a escolha for uma escolha legítima, se isso me realiza, se isso me coloca aí nesse lugar, sim, que eu faça tudo isso, mas desde que eu tenha a possibilidade de escolher, de que não seja algo imposto e que não seja a minha única opção, né? Eu percebo que, em relação à maternidade, as meninas, as jovens de hoje, têm uma liberdade muito grande de escolher. Não quero mais ser mãe e ponto final. Não vou, não, sabe? Mesmo que doa para os pais, eu queria tanto um neto, sabe? Uma netinha, algo assim. Não tem e ponto final. Quer dizer, ela assume isso para a sua própria vida. Porque o filho, o que o filho tinha que ser? Tinha que cuidar desse pai, dessa mãe. Como é que tu não vai ter um filho? Quem é que vai cuidar de ti na velhice? Esse era um pensamento, né? O outro era de que a mulher tinha que ser mãe, como tu mesmo falou. Mas assim, ó, pensando assim, eu quero que tu me ajude a refletir, Paula. Por que muitas mulheres elas não entendem esses movimentos que têm em favor da mulher como sendo algo positivo? Negam essa realidade, não aceitam, não querem entender. Como é que tu enxerga isso assim? Ótima pergunta. Acho que é bem importante a gente refletir sobre isso, né? A gente tem, inclusive, não só mulheres que não dialogam, que ficam aí numa neutralidade, eu não preciso falar disso, isso não é importante, mas a gente também tem as antifeministas, né? As que são contra todo esse processo e que julgam e que, enfim, fazem aí todo um discurso sobre esse campo, inclusive que fica cheio de mito e de história mal contada, né? E eu acho muito importante falar disso, assim. O que é esse movimento feminista, né? O que reivindica, de fato? Claro que existem aí pessoas que fazem coisas particulares dentro do movimento feminista, ações específicas que não respondem, não correspondem a todas as mulheres feministas, né? Muitas mulheres feministas estão aí reivindicando a igualdade de direitos nos espaços políticos, de representação, né? Votando aí a favor das suas pautas, querendo falar sobre elas, né? Porque se imagina só, políticas públicas são construídas, né, para as mulheres, sem que as mulheres participem dessa discussão, né? São aí criadas pela maioria que nos representa politicamente, que são homens. Não que os homens não possam estar ali, podem, devem, mas as mulheres também devem. É isso que a gente quer. A gente quer a oportunidade de também construir a sociedade politicamente, profissionalmente, né? Quantas mulheres aí poderiam estar em cargos de gestão em grandes empresas, mas que por uma cultura entendem-se, mulher é emocional demais, ela não pode, porque engravida. A gente ouve coisas assim a todo tempo, né? Então, e muitas mulheres dizem isso também. Muitas mulheres reforçam essas discussões porque não entendem que essa dinâmica está atravessada para que a gente não passe por um processo de exclusão desses homens. A gente quer ser aceita, né? Uma sociedade machista se estrutura no reconhecimento dessas mulheres. Então, a mulher que
favorável a essas discussões não feministas, agrada muito um discurso masculino e que são respaldadas por isso. Então, a gente tem também um pouco essa reprodução aí de um machismo, né? Não que as mulheres sejam machistas, eu gosto bastante de frisar isso. A gente não pode ser machista porque é uma violação que seria contra nós mesmas enquanto condição de mulheres. Mas a gente reproduz muito isso, né? Tanto quanto a gente reproduz aí o racismo, mesmo que sem a intenção direta, assim, entre aspas, de fazer uma atitude racista, por isso eles são chamados de questões estruturais, né? Quer dizer, que está tão enraizado nas instituições, na cultura que perpassa, nas morais aí religiosas, nas morais mais conservadoras, que vão negar qualquer possibilidade de mudança, de progresso e de alteração nesse cenário, né? Então, a gente ainda vive numa estrutura patriarcal onde o homem é central, onde o homem precisa ter aí esse lugar reconhecido. E para ele ter esse lugar reconhecido, ele precisa que essas mulheres respaldem esse lugar e aceitem isso. Então, existe ainda muita violência psicológica em relação a isso, né, Rosane? A gente pode pensar que nem toda violência é física, mas é uma violência sutil que vai sendo colocada no psique, na psique dessas mulheres, né? E que, sem se dar conta, elas fazem um movimento contra mulheres. Né, tem uma discussão muito forte de que a gente é convidada quase que a ser rival uma da outra, né? Quando uma mulher se sente ameaçada pela outra por ciúme ou qualquer coisa disso, isso é muito reforçado por essa sociedade. Porque se a gente se aliar, se a gente for aí unida, a gente quebra essa estrutura de poder que é colocada sobre nós. E se a gente quebra isso, é problemático. Então, a gente tem aí um conflito, um constante cabo de guerra aí, de disputa, né? De manter essas estruturas e a gente revolucionar isso e trazer aí uma possibilidade de relações mais justas, mais igualitárias, mais respeitosas, né? Para que as mulheres possam colocar suas opiniões e não serem violadas, não serem silenciadas, né? Como tu bem disse, né? Muitas mulheres ainda são silenciadas. Se a gente fizer aí um recorte de território, por exemplo, a gente vai observar que muitas mulheres ainda vivem, como tu trouxe ali, em situação de cárcere privado, em situação de constante ameaça, de violência doméstica, né? Então, a gente tem aí mulheres no campo, que tem até um documentário muito interessante que está no YouTube, que chama Sozinhas, né? Que trata a realidade da violência dessas mulheres no campo. Elas moram em casas que ficam a quilômetros de distância de outras casas. E ainda num cenário aí de interior que é muito conservador, que é esse homem que acha que tem o poder, que ele pode chegar e gritar e tem que ter a janta pronta, e se não tiver, ele tem o direito de agredir essa mulher. Então, muitas mulheres nessa situação, elas sofrem sozinhas literalmente, né? Sem conseguir acessar uma delegacia, sem conseguir fazer uma denúncia ou ter uma rede de apoio. Então, a gente ainda tem muita falta de informação, por isso é tão importante, né, esse bate-papo aqui que a gente está tendo, o teu canal, trazer essas discussões, porque muita mulher ainda não acessa essas informações, e quando vê o feminismo aí na mídia, vê uma coisa que não corresponde à realidade, né? Sei lá, tem muito mito, como eu te falei, em torno do movimento feminista, né? E isso traz essa carga de, não gosto disso, quero que isso essas mulheres aí não têm respeito, não se dão respeito, quando, na verdade, é muito envolvimento aí de mídia, de discussão para desqualificar a emancipação feminina. Eu acredito que é um pouco por aí. É uma pena que as pessoas façam isso, porque daí elas estão deixando de perceber a sua própria vida e enquanto a condição de mulher, enquanto condição de ser humano, e buscar um recurso até para modificar essa situação, ou até sair dessa situação que ela está vivendo, né? Muitas pessoas acham que tem que permanecer ali, nessa situação. Então, o importante, eu sempre digo assim, é tu ter a tua liberdade financeira. A partir do momento que tu conquista essa tua independência, tu pode ter alguém do teu lado que agregue alguma coisa, que contribua, e não ter alguém para te sustentar financeiramente, como era no passado, a mulher tinha que ter alguém para pagar suas contas, sabe? Porque ela não tinha condições, imagina, a mulher no passado, o máximo que ela poderia ser era professora.
Era o máximo, para educar os filhos dos filhos de outras pessoas. Então, isso é importante, a jovem que é muito acomodada, que está nos escutando, né, que não percebe o quanto é importante ela ser livre para poder fazer escolhas, para poder renunciar, para poder viver a sua vida dignamente, né, Paula? O que tu pensa a esse respeito? O que tu diria para essas pessoas que estão nessa situação agora, assim, que estão nos escutando e que não sabem mais o que fazer? O que tu diria a respeito? Bom, eu acho que essa questão financeira que tu traz, ela é bem importante mesmo, né? A gente ainda vive num cenário que mesmo que as mulheres possam trabalhar, como eu já tinha dito, né? Elas ganham muito menos que os homens. E o custo de vida é muito alto, né? As coisas estão cada vez mais difíceis. Então, a gente tem que olhar para um cenário econômico também, né? Um sistema que também produz algumas desigualdades e que vai reforçar alguns estereótipos. Então, quando essas mulheres elas vão buscar o mercado de trabalho, tem pouca opção para que vá de fato garantir o lugar em que ela quer se construir, né? Eu acho que antes mesmo da emancipação financeira, acho que um dos pontos principais é a gente fazer uma educação libertária, né? A gente começar a conseguir debater gênero, de fato, né? E gênero no sentido, quando a gente fala em debater gênero, não está falando em produzir aí educação. Enfim, o pessoal tem muito mito aí nessa história, né? É uma educação sexual que não é o que o pessoal também entende que vai ser feito. Quando a gente fala em falar de gênero nas escolas, é exatamente mostrar essas desigualdades e mostrar que as mulheres têm um outro possível, que por via da educação é emancipatório, e para que os homens, os meninos, também aprendam, né, a respeitar essas liberdades, que também possam colocar aí uma nova cultura, né? Depende de todos nós, a sociedade inteira. Romper com o machismo é um compromisso social e não um dever das mulheres, né? Nós lutamos por isso porque as nossas vidas dependem disso. E a gente se coloca aí no mundo, coloca o nosso rosto para debater questões, para, né, enfim, avançar nessa discussão, mas a gente também precisa que os homens e que os meninos, desde cedo, entendam que não tem problema eles ajudarem a cuidar da casa, não tem problema eles também cuidarem das crianças, porque o cuidado não é uma vergonha para o homem, não pode mais ser, né? E que a mulher também pode aí, então, ter o seu dinheiro, trabalhar, se desenvolver, para que os homens comecem a aceitar isso e a gente tenha mais igualdade aí no mercado de trabalho e, consequentemente, financeiramente. O que eu observo, né, da minha prática aí, um trabalho com mulheres vítimas de violência, é que essa dependência financeira que ainda persiste, mesmo que essas mulheres vão para o mercado de trabalho, ganhem o seu dinheiro, quando elas voltam para casa, elas ainda têm todo o afazer doméstico, toda a manutenção com os filhos, e esse dinheiro que elas recebem é muito pouco para dar conta disso. Então, elas precisam cuidar desse filho, precisam que esse homem esteja junto com elas. E muitas vezes ficam ali numa relação que é violenta, né? Não violenta só fisicamente, mas psicologicamente, né? Então, você depende de mim, sozinha você vai morrer de fome, duvido que tu arrume outra pessoa que te queira, né? Apela aí pro emocional, pra autoestima da mulher, que já é toda também atravessada por um padrão de beleza, por um monte de outras coisas, né? Então, a gente tem um cenário muito difícil, né? Eu acho muito complicado quando a gente cobra que as mulheres rompam com o ciclo de violência, né? Tem muita gente que denuncia, sai daí, não sei o que, não fica mais... Se fosse tão simples assim, com certeza, né? Nenhuma mulher se colocaria numa situação de violência. Mas a coisa é muito mais complexa, as relações são difíceis. Para onde que essa mulher vai? Né? Tem um lugar? Tem um respaldo familiar? Muitas vezes não tem. Ela consegue se manter sozinha? Muitas vezes não, né? E ainda quando consegue tudo isso, esse homem ameaça. Se você sair daqui, eu vou te matar, eu vou atrás de você, você não vai ficar com mais ninguém. Então, a teia da violência doméstica, ela é muito mais complexa do que a gente pode ver. Né? Então, nós, mulheres, precisamos nos apoiar, né? Movimentos de mulheres, grupos de mulheres que se fortaleçam, que já passaram por violência, que acolham outras mulheres, para que a gente faça esse caminho aí juntas, literalmente juntas, né? Para que a gente se apoie. Eu acho que isso é muito importante, construir essa sororidade que se usa, né, o termo, sororidade entre nós é muito importante
para que outras mulheres vejam aí um outro possível que não vem nessa situação onde elas estão imersas. Então, eu acho que é isso, assim, a ideia mais é falar para as mulheres que não estão nesse processo de violência, para que elas fiquem atentas às outras mulheres que estão ao seu redor e que sempre que possam, incentivem, né, reforcem, ajudem mulheres que fazem trabalhos aí caseiros, para que elas se fortaleçam financeiramente, comprem de mulheres, né, fortaleçam a economia feminista, a feminina, e para que essas mulheres consigam também construindo aos poucos esse outro possível. E principalmente se fortaleçam psicologicamente, né? A gente sabe o privilégio, né, Rosane, que é ir numa psicoterapia, que é ter uma psicóloga, né? Ainda é inacessível para muitas mulheres. Os serviços de saúde pública nem sempre garantem esse atendimento. Então, esse processo que nós atuamos aí na clínica, que acolhemos mulheres vítimas de violência, que conseguimos trabalhar com ela essas construções que já estão enraizadas, né? Eu ouço muito na clínica a ideia de que as mulheres têm que mudar o homem, né? Ah, mas eu preciso ficar naquela relação porque a minha mãe me disse que uma boa esposa muda o homem. Ele para de beber, ele se torna aí mais romântico, e elas ficam ali com essa missão de que se elas forem boas o suficiente, esse homem vai mudar, e essa relação de violência vai acabar, né? E aí tem todo um processo também desse homem não ser agressivo o tempo todo, né? Não é todo momento em que ele tá lá batendo nela. Tem vários momentos onde ele é um companheiro de alguma forma, né? Então essas mulheres acreditam que nessas pequenas coisas elas conseguem se modificando. Algumas conseguem, né? Algumas conseguem de fato. A gente tem mudanças também. O ser humano pode mudar, mas é muito difícil que ela consiga sozinha e que ela, passando por violência, consiga suportar isso a ponto de que esse sujeito se transforme. A probabilidade é muito maior de que ela sofra e de que ela até perca a vida nessa relação de violência, tentando mudar esse companheiro ou essa companheira, né? A gente tem relações aí também homossexuais que também são violentas. Então, eu acho que todo um processo da psicologia trabalhando com isso não é acessível. Então, precisa dessas redes aí de mulheres, de conversas, de grupos, né? Na internet hoje está cheio de grupos, né? De redes que se apoiam. O teu canal é uma rede de apoio, né? É um caminho desse para conversar com essas mulheres que não têm esse espaço e que agora podem começar a pensar um pouco sobre isso, assim. Muito bom, Paula. Eu acho que essa reflexão, esse nosso bate-papo vai ajudar muitas pessoas que estão confusas, que estão perdidas, que não estão sabendo o que fazer, né, com sua própria vida. Aí eu te pergunto, qual é a mensagem que tu quer deixar para elas neste momento? Bom, eu acho que eu vou parafrasear a Simone de novo, né, e pensar que a gente precisa olhar para nós mesmas, olhar para essa situação, para essa realidade toda que a gente vive e tentar transcender dessa nossa condição que está limitada, dessa situação onde a gente está aprisionada. Se essas mulheres estão em situação de violência, ou mesmo quando não estão com receio de avançar para algum espaço, sofrendo abuso, né? A gente sofre abusos contínuos, né? Acho que se a gente parar para pensar, nenhuma de nós, mulheres, pode dizer que nunca passou por um assédio na rua, ou nunca foi um comentário maldoso no espaço de trabalho. Isso sempre acontece, né? Ainda é muito presente. E a gente deixa passar, porque, foi só um comentário, ou, não é isso, eu estou entendendo errado, né? Eu acho que é começar a olhar para essas situações e ver que isso atravessa todas nós. Até as que acham que estão isentas aí, que estão protegidas, muitas vezes deixam passar coisas que são extremamente problemáticas e que desencadeiam. A gente fala, né, no movimento, na discussão teórica, de que aquele fio-fio na rua, ele é o primeiro estopim para um feminicídio. Porque quando a gente autoriza que isso continue acontecendo, essa cultura da violência, essa cultura do estupro, né? Ela está continuando. Então, a gente se revoltar mesmo, se colocar, né? Ser aquela feminista chata que problematiza tudo. Esse comentário não foi legal, né? Até num viés educativo mesmo, não precisa violentar de outra forma, né? Mas assim,
olha, esse teu comentário aí não é legal, né? Me ofende. Quem sabe você fala de outra forma. Começar a educar, né, para receber um outro tipo de tratamento. Isso é muito importante, Paula. Você que está nos escutando, gostou do vídeo? Deixa aqui a sua curtida, se inscreve no canal, afinal, toda semana a gente tem um tema interessante para você refletir sobre a sua própria história. Paula, muito obrigada, um grande abraço e valeu esse nosso bate-papo. Eu que te agradeço, Rosane, um abraço. Continua com esse trabalho aí, ajudando as mulheres, que eu sei que você já faz há bastante tempo. E estamos juntas na luta, todas nós.